Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou o professor Edivaldo Júnior e quero convidar vocês para conhecer um pouquinho da história do cinema. Cinema que é essa arte que nos encanta tanto aí na nossa história. Tenho certeza que você já assistiu diversos filmes aí, séries e etc, etc, novela. Então tudo isso vai começar ainda no século XIX, é isso mesmo. Em 1889 começa a história do cinema. A história do cinema começa bem simples, bem simples, bem simples. Ele ainda vai ser mudo, vai ser em preto e branco. Mas como é que isso ocorre? Na verdade, a arte de filmar é como se fosse você colar diversas fotografias. Cada cena de movimento é como se você tivesse 30 fotos por segundo, né? E aquela foto estivesse tão próxima a outra que passa aquela ideia de movimento. Então foi assim que as primeiras imagens foram surgindo, graças à cinetoscopia, não é? A cinetoscópio. O cinetoscópio vai ser inventado nessa época e vai fazer com que as fotos se unam e nós começamos a ter essa percepção de movimento. Tá ok? Tá entendendo a história do cinema? Então você vai ter que entender o nome de dois cidadãos que foram muito importantes. São os irmãos Augustin e Louis, não é? Lumière, ó, esse nome Lumière, francês, né? Então vai ser esses dois cidadãos aí que em 1995 vão apresentar o primeiro filme. Sabe qual é esse primeiro filme? É A Chegada do Trem. E ele tem uma história muito engraçada. Quando esse filme foi lançado, convidaram as pessoas para irem para o ambiente que eles fizeram como cinema, não é? Essas pessoas foram com aquele medo, sem saber o que ia acontecer, né? E dentro desse ambiente aí, as pessoas viram o trem chegando na tela, muita gente correu. Foi o maior alvoroço, que eles pensavam que o trem ia sair da tela. A partir daí o cinema caiu no gosto das pessoas e as pessoas ficaram mais curiosas de verem novos filmes. Como nós hoje esperamos alguns filmes serem lançados, né, acompanhando aí sinopses, né, e spoiler dos filmes que vão acontecendo, né? Mas lá no passado o cinema era bem simples mesmo. O primeiro filme oficial mesmo lançado vai ser Viagem à Lua em 1902. Aí já é uma produção, né? Ela já tem todo um aparato. Só que filme preto e branco, ainda era em preto e branco, não existia vozes. Para você entender o filme, qual era a estratégia? Se colocava legendas, não é? E para se ter uma ambientalização do filme, não é? O que é que se fazia? Se colocava uma orquestra para acompanhar as cenas, para dar aquela música de efeito ao vivo. A orquestra, ela acompanhava o cinema de forma ao vivo, tá ok? Tá entendendo? Mas também tinha uma outra opção. Acontecia de ter dubladores, não é? O filme ia passando e em algumas ocasiões, em alguns cinemas, tinham dubladores falando lá o que acontecia no filme. Era mais uma das hipóteses. Mas o cinema vai evoluir, minha gente. E quando for 1927, ó, guarda essa data aí, tá? 1927, o cinema vai conseguir unir a imagem ao som. A partir dali, acabou o cinema mudo, porque as pessoas se encantaram literalmente por essa parceria. E cada vez mais os filmes foram ganhando um adepto. Não quer dizer que o filme mudo não teve prestígio, não, teve sim. E nós tivemos atores brilhantes que não precisaram dar uma palavra para deixar os filmes tão interessantes, né? É o nosso famoso Charles Chaplin, né? Que foi a maior estrela do cinema mudo. Mas, a partir de 1927, quando você viu, o cinema ganha som e as vozes dos atores conquistam o mundo. E a evolução não vai parar por aí não, porque em 1935 a gente vai ver o cinema com cores.
Então, mais uma coisa formidável que vai acontecer na história do cinema, né? Mais uma evolução. Agora o cinema tem cores. Hollywood agora é o centro das atenções do mundo, pelas suas grandes produções de filme cada vez mais e cada vez mais belos, né? Agora o cinema tem som próprio, sem precisar de orquestra ou dubladores. E também o cinema agora tem cor, então agora ninguém segura mais o cinema. E como é que ficou essa história do cinema aqui no Brasil? Também começou lá atrás, em 1896, foi exibido os primeiros filmes em preto e branco mudo aqui no Brasil também. E depois vai acontecendo, de chegando a essas evoluções, e o Brasil também ter contato com filmes com sons, posteriormente, algumas décadas, né? E depois filme com cor, né? E hoje é isso aí. O cinema está em todo canto do mundo, traz pra gente muitas culturas. Tem muitas coisas da globalização que o cinema foi responsável. Muitas modas, não é? Culinária, não é? Então, assim, muitas coisas que o cinema contribuiu para a evolução da humanidade. O cinema é uma arte e, como se tratando de uma arte, ele está sempre à frente do seu tempo. Então, esse foi um breve comentário aí para vocês sobre a história do cinema. Se você quiser ampliar seu conhecimento, pesquise mais um pouco, tá? Essa dica é do seu professor Edivaldo Júnior. Até o próximo encontro.